Tô num lugar muito confortável, muito acolhedor, porque o livro de maio do Clube Intrínsecos, ele é sobre família, sobre acolhimento, sobre conforto. Enfim, eu falei uns tempos atrás que eu ia parar de assinar, mas aí as pessoas ligam pra gente do clube e dizem: Né? Espera o que tá por vir, você vai te surpreender. e eles são bons da conversa, né? E eu fiquei. Foi uma grata surpresa porque os 3 últimos livros foram pra mim muito bons, muito maravilhosos. E com o 20 não foi diferente, foi sensacional fazer essa leitura porque fiquei muito encantada por essa história. Então vamos lá falar sobre ele. O livro é... Cadê o cartão? Perdi a capa dele aqui em algum lugar. Ninguém quer ver a capa mesmo. O livro é A Casa Holandesa, da Anne Patchett, eu acho que fala assim, vamos inventar um sobrenome pra ela. E o livro basicamente conta a história de 2 irmãos, a Dani, o Danny e a Maeve. E esses irmãos, eles crescem numa casa que foi construída por uma família holandesa, os Van Heubeke. Essa casa é gigantesca, enfim, e crescem sozinhos com o pai e as empregadas dessa casa. O livro a gente vai conhecendo a história deles, a narrativa ela transita entre o futuro, o presente no caso, e o passado. Ela é narrada pelo Danny, essa história. E esses irmãos, eles cresceram sem a mãe, e ao longo do tempo a gente vai tentando entender o porquê o que aconteceu com ela, o que se passou com ela para eles ficarem sozinhos ao longo da vida. O livro, basicamente, ele é sobre falta de comunicação. Então, assim, a gente tem personagens. Sabe aquela história de tipo, eu chutei o dedinho da porta e aí eu fico um pouco séria, e aí a outra pessoa me olha e acha que eu tô séria por causa dela, e aí ela fica séria, e aí eu fico emburrada porque a outra pessoa tá emburrada, que eu não sei porque que a pessoa tá emburrada, e a outra pessoa fica mais emburrada porque eu fiquei emburrada porque ela não sabe. E ninguém conversa sobre o que é isso. Então, mais ou menos assim. A história ela é permeada por uma falha de comunicação ao longo do tempo, assim, muitas coisas poderiam ter sido resolvidas de outra maneira se todo mundo conversasse abertamente, o que não aconteceu. Essa história ela se passa na metade do século passado, então assim, ela tem um período do pós-guerra, do 68, 66, 69, enfim, todo esse período ela vai transitando. São a casa das 8 mulheres, no caso, que se a gente for pensar a história, ela gira em torno dessas mulheres em casa, que é a Maeve, as 3 empregadas, né, a Fiona, a Sandy e a Jocelyn. Tem a Andrea, que é a madrasta, que vem se casar com o pai da Maeve depois. As 2 meninas, a Bright e a Norma. E a mãe, a Elna. Então, assim, são essas mulheres que fazem todo o desenrolar do processo. E se não bastassem essas 8, ainda depois chega a Celeste e chega a May, a segunda May. Mas enfim, são 10 mulheres, assim. E sobre essa questão da falta de comunicação, são 10 mulheres muito fortes, muito que tomam a frente das coisas, e tem 3 homens nessa história que são muito passivos. Então, assim, a gente tem o Danny, que tá contando a história, que é o menino, que quando a mãe foi embora, ele era bem pequeno. O Sr. Conroy, que é o pai, que também ele é muito quieto. E tem o Sr. Osterson, que vem ser o chefe da Maeve no futuro. E os 3, eles são silenciosos, eles deixam elas tomar a frente das coisas, eles deixam elas... Esses passarinhos não param. Meu Deus, tá. Eles deixam todas essas mulheres controlar basicamente tudo ao redor delas. Então, assim, a Maeve toma a frente da vida do Danny, toma a frente da empresa do Osterson. A Maeve é a única que confronta o pai. A Andrea chega, mete o pé na porta, resolve tudo, e o pai não diz não nunca pra ela. Então, assim, são todas essas mulheres que acabam controlando todo o cenário de todas as coisas, e esses homens sendo passivos e permitindo isso. E muitas vezes repetindo comportamentos que não são
na cabeça deles, eles acham que eles estão sendo românticos ou estão sendo bons, maravilhosos, enfim, só que esse silêncio e essa falta de comunicação faz com que as coisas deem muito errado. Bom, ao longo da história a gente descobre o que aconteceu com a mãe deles, com a Elna. E eu vou tentar deixar uma enquete, eu ainda não fiz enquete aqui, mas eu acho que eu vou tentar fazer. Se eu conseguir fazer, eu quero que vocês respondam, ou se eu não conseguir deixar uma enquete em algum lugar aqui nesta tela, vocês comentem aí nessa história, nos comentários. Se depois de conhecer a história da Elna, se depois de saber tudo o que aconteceu, vocês perdoariam ela ou não? Que isso é um caso que ontem eu conversando com o Lucas, e o Lucas foi um grande incentivador para esse vídeo sair tão rápido. Muito obrigada. Foi a questão, assim, né? O que a gente sentiu no final do livro em relação a essa mãe? O que a gente perdoou, o que a gente esqueceu, o que a gente deixou passar em relação a essa mãe? Porque o sentimento que a história dela gera nos deixa muito mais próximos ao Danny do que a Maeve, a menina. Mas enfim. Não vou falar muito, assim, pra não dar muito spoiler, já que eu tô gravando um vídeo tão cedo no mês, assim. Mas aqui realmente foi um livro que ele sacudiu bastante essa consciência, assim, de família, de irmãos e tudo mais. Eu sou filha única e ao longo da vida eu sempre tive muitos exemplos de pessoas que têm irmãos e me justificam e me embasam muito para dizer que eu amo ser filha única, porque são relações extremamente tóxicas, extremamente nocivas, extremamente terríveis, assim, sabe? De competição, da inveja. E aqui no livro eu tenho uma relação de irmão que me encantou e que me fez pensar, ter irmão pode ser legal, hein? Eu acho que gostei dessa ideia. Mas não agora, tá? Deu, cancela. Mas assim, essa relação deles é muito pura, muito sem inveja, muito com vontade de fazer com que as coisas deem muito certo pros dois. A Maeve é genial, a Maeve é maravilhosa, assim, eu acho que ela é humana, ela tem falhas bem grandes ao longo da história, ela tem alguns pontos, assim, que a gente fica meio cabreiro com ela, mas ela é maravilhosa, ela é inteligentíssima, ela foi brilhante, ela conseguiu resolver as coisas de uma forma maravilhosa. A casa que fala o título é a casa que eles moraram, e essa casa, ela gera toda uma, como é que eu vou dizer, uma relação ela é meio que uma âncora com o passado deles, então assim, ó, eu tenho uma expressão que a minha avó, que uma vez eu tava passeando com a minha avó e um amigo dela falou, que foi que neto rico, avô rico, filho decadente, neto pobre, né? E aí esse livro, ele é basicamente essa história que muita gente passa, né? Que tem aquele cara que trabalhou muito, conseguiu fortuna, conseguiu construir um patrimônio, e aí chega um ponto que os filhos passam apuros, assim, então não porque eles torraram, não foi essa a questão, mas porque basicamente o capital nunca é seguro. As coisas que a gente compra, as coisas materiais, elas acabam sendo muito efêmeras, por mais que se pareça, não, é um bem sólido, é uma coisa que vai passar por gerações e tudo mais. O dinheiro, os bens materiais, eles são muito efêmeros nesse mundo louco de meu Deus, assim. E eu acho que tem muita semelhança com muitas histórias de vida. E eu tenho minha casa holandesa também na minha mente, assim, eu tenho eu teria longas histórias para contar em relação a isso, e eu vi muita coisa parecida com o que aconteceu nesse livro, então ele é tem uma verossimilhança, uma verdade muito grande, muito forte nas relações familiares. Então, assim, é o livro de maio, né? É o livro mães, assim, é o livro família, é o livro desta vida
doida. E acho que eu falei tudo que eu queria falar, eu não sei, alguma coisa pode ter passado. É muito bom, enfim, e espero que vocês também gostem da leitura. E essa almofadinha foi a que veio com ele, por causa das andorinhas do... Eu perdi a capa. Por causa das andorinhas do quadro da decoração lá da casa holandesa. Um beijo.